Eu recebi uma pergunta de uma aluna minha do portal sobre como a gente pode ativar a nossa energia feminina no nosso dia a dia, na nossa rotina. Eu sou a Josi, apaixonada por esse universo de autoconhecimento, e hoje eu quero compartilhar com você como é que foi a minha trajetória de entendimento e de ativação dessa energia feminina no meu dia a dia. E de uma forma bem real, nada complexo e cheio de firulas que a gente sabe que no fim a gente não faz. Vamos ver? A primeira coisa que eu já quero deixar bem claro aqui é que a energia feminina não tem nada a ver com opção sexual. Isso é algo inerente que todas as pessoas que nascem no sexo feminino vão ter numa incidência mais forte. E os homens também possuem essa energia, só que a predominante deles é a energia masculina. E a nossa grande missão é justamente entender essa composição, como que ela funciona no nosso dia a dia, e isso cada uma aqui é que vai fazer essa avaliação e perceber como isso está impactando ou não na sua vida. Para contextualizar vocês, eu era uma pessoa que eu tinha uma energia masculina ativa muito forte. Onde eu senti que isso mais impactava? Nos relacionamentos e também na minha qualidade de vida. Por quê? A energia masculina ela tem uma coisa de embate, de força de ação, de resolução, um foco no objetivo assim muito mais intenso, vamos dizer assim. E aí você pode pensar, tá, Josi, mas no meu trabalho, nas minhas coisas, no meu dia a dia, eu preciso disso. Sim, todas nós precisamos disso. O problema é quando a gente vive majoritariamente somente vibrando nesse aspecto, nessa energia, nessa forma de ser. Por muito tempo, enquanto eu ainda não estava na caminhada do autoconhecimento, eu acabei ativando mais a minha energia masculina como uma forma de autoproteção para eu resolver tudo aquilo que eu precisava. Então, particularmente, o que eu sinto? Vai haver momentos da nossa vida que sim, a gente vai precisar trazer consciência e ativar essa força. Só que o grande convite do nosso processo de desenvolvimento é entender que nós não moramos nessa energia de combate e de ativação. Nós moramos na energia feminina. Nós precisamos retornar para essa fonte, que é aquilo que faz a gente ter mais qualidade de vida. E quando eu me percebi sendo essa mulher que só queria dar conta de tudo a qualquer custo, eu também comecei a entender o quanto eu estava doente emocionalmente e exausta. Eu tive um processo de burnout antes de eu fazer a minha transição de carreira, justamente porque eu vibrava constantemente nessa energia, né? E não de uma forma inteligente, mas sim de uma forma automática. E quando a gente fala da energia feminina, aí a gente está falando muito de um aspecto de intuição, de um aspecto de conexão com a sua sabedoria interior, de um aspecto de nutrição, principalmente. A energia feminina, ela tem um ar de criatividade, ela tem um ar de inovação, de ver as coisas diferente. A energia feminina, ela é capaz de chegar nos seus resultados, mas ela chega de uma forma diferente. E aqui já mora um grande fator complexo, né, para a gente, porque quando a gente se coloca, por exemplo, no mercado corporativo, quando a gente vai para o nosso trabalho, a gente acaba entendendo que nós estamos competindo, né, entre homens e mulheres da mesma forma, e a mulher, ela acaba ativando inconscientemente essa energia masculina para tentar lutar de igual para igual. Só que aqui, para mim, foi a grande diferença da minha vida. Foi a grande, assim, virada de chave nesse aspecto de começar a exercitar mais a minha energia feminina. Nós não viemos para fazer as coisas iguais aos homens. Nós viemos para fazer as coisas da forma que nós podemos fazer, da forma que traz qualidade de vida para a gente, da forma em que realmente faz sentido. E veja bem, eu não estou dizendo aqui sobre capacidade. Eu estou falando aqui sobre aquilo que é natural e inerente à sua natureza. E aí, de novo, você vai avaliar na sua vida o que funciona para você e o que não funciona. Para mim, não funcionava ficar vibrando naquela energia masculina, porque sim, eu adoeci e isso trouxe para mim muita complexidade. É importante a gente deixar muito claro que ativar o nosso lado feminino não é só abraçar as atividades ou as características que são só das mulheres, mas sim honrar e integrar esses aspectos na nossa vida. Porque o que eu me percebi, eu silenciava porque eu achava que os aspectos femininos, na verdade, eram fraquezas. Como na minha vida fez muita diferença eu ter o entendimento desse aspecto, perceber o que funcionava para mim no meu dia a dia, e aí o que eu falo sempre em todos os nossos vídeos aqui. Você só vai entender o que funciona na sua vida se você testar. Não porque eu estou te falando, mas se você sentir aí uma chamadinha de dizer, tá, mas será que então a minha vida pode ser diferente se eu fizer algo diferente?
Se você está completamente satisfeita com os seus resultados, se você está completamente satisfeita com a forma como você está vivendo, tudo bem, é a sua vida, você continua fazendo aquilo que você tem escolhido fazer. Mas para mim não estava funcionando. Eu me sentia vazia, eu me sentia desconectada e eu me sentia muito perdida. Quando a gente chega nesse momento de se sentir perdida, a gente normalmente começa a refletir o que eu posso fazer diferente, porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Então, para mim, funcionou exatamente dessa forma. Eu testei aquilo que chegou para mim de conteúdos de percepção relacionado ao feminino. Por isso, hoje eu vou compartilhar com você 3 formas de você ativar a sua essência feminina e entender o que ela representa na sua vida, no seu dia a dia, e como ela vai impactar também no seu desenvolvimento e na sua qualidade de vida. A primeira coisa que me ajudou demais, conexão com a natureza. É muito interessante que esses momentos onde a gente para observar, onde a gente para contemplar, onde a gente para simplesmente existir, né? Eu falo que antes eu não fazia pausas e quando eu comecei a fazer, inclusive, eu me sentia culpada por estar fazendo essas pausas. Foi um processo muito profundo de um diálogo interno e um trabalho muito profundo para eu realmente conseguir perceber que parar 10 minutos no meu dia não era perda de tempo, mas sim investimento, porque depois o meu tempo rendia mais. Então, quando eu paro esses meus 10 minutos, né, se você tiver só 5, só 2, faça o tempo que for possível para você. Eu entrava muito em conexão com qualquer aspecto da natureza. E às vezes você pode dizer assim, Jô, não tem nada de natureza onde eu trabalho, não tem nada de natureza onde eu estou. Se você não tem acesso a nada da natureza, você vai passar numa lojinha, você vai comprar uma plantinha de mesa e você vai colocar isso na sua mesa de trabalho. Você vai colocar isso na sua casa, você vai colocar isso no seu quarto. Você vai perguntar, moça, preciso colocar uma planta em tal lugar, qual que você recomenda, quais são os cuidados? Só esse fato de você começar a se integrar, né, de você cuidar, de você nutrir essa planta, de você prestar atenção nela, já vai fazer você ativar esse instinto, essa energia feminina no seu dia a dia também. Quando eu me mudei para minha casa, eu não tinha nada de planta antes, né? E aí eu comprei planta para todos os ambientes da casa. Gente, no começo foi uma loucura para eu conseguir entender o quanto de água, e se eu estava afogando a planta, e se a planta estava ficando muito seca. Foi um ano assim ó, de adaptação para eu entender o processo, o que aquela planta precisava. Tá faltando sol, então vou colocar aqui, mas a planta não gosta de mexer muito de lugar, tá? Então quais são as mudanças que eu preciso fazer? Só que por fim, todo esse tempo dedicado me trazia muito mais satisfação, me trazia muito mais essa sensação de estar conectada com algo que não só o piloto automático do meu dia a dia. Então, se você tem natureza, perfeito. Pare os seus momentos, vai pegar um sol, uns 5 minutinhos de sol, vai contemplar uma árvore, vai ver uma borboleta voando, vai perceber como essa natureza se movimenta à sua volta, porque ela inclusive leva a gente para o segundo ponto de ativação da nossa energia feminina. Eu não poderia falar desse assunto sem trazer esse aspecto que é a aceitação e a intimidade com o seu ciclo interno. Quando a gente fala disso, algumas mulheres falam assim, mas Jô, eu tomo pílula, então eu não sinto nada. Mas, Jô, eu não faço a mínima noção do que eu tô sentindo porque eu tô sempre na correria. Aí que mora o grande poder de você começar a sua observação e a sua aceitação. Aqui vos fala uma mulher que não tinha noção nenhuma do seu ciclo, não sabia o que estava acontecendo em nenhuma fase, não sabia como se sentia. E, por estar na energia masculina, nos momentos em que, na verdade, eu precisava estar recolhida, eu era autocrítica, eu me julgava, eu questionava a minha capacidade e eu me colocava mais para baixo ainda porque eu queria a qualquer custo render algo que eu não estava no momento de fazer. Quando eu comecei a entender mais do meu ciclo, e para mim fez sentido parar de tomar a pílula, mas cada uma observa na sua vida o que faz. De novo, eu não estou aqui como uma pessoa que está trazendo verdades incontestáveis. Muito pelo contrário. A minha missão aqui é fazer uma partilha daquilo que fez sentido para você avaliar o que faz sentido na sua vida, tá? Cada um conhece a sua realidade e sabe aquilo que pode ou não fazer. Mas mesmo que você, por exemplo, não possa parar a sua pílula, né? Comece a entender um pouquinho mais como que funciona o ciclo feminino. Vai para a internet, pesquisa, fala tá, o que acontece na primeira semana, o que acontece na segunda, o que acontece na terceira. Eu consegui relacionar muito, e deu muito certo para mim, conectar elas com a fase da lua, né? Então, se você não conhece nada do seu ciclo interno, de repente você já está numa menopausa, de repente você já está num processo diferente, de fato, do que não é mais o padrão do que você teve a sua vida inteira,
se conecta com as fases da lua, né? Então você vai conseguir acompanhar e perceber como é que você está se sentindo. Gente, uma pesquisa no Google, eu falei assim, eu não vou nem trazer esse vídeo, porque uma pesquisa no Google, isso faz parte desse processo, a gente buscar por informação, a gente buscar por perceber aquilo que faz ou não faz sentido ou não, a gente criar esse crivo interno de fato, sabe? Tem muito conteúdo por aí, então você começa até mesmo a desenvolver esse filtro que é muito necessário para nossa jornada evolutiva também e também para o nosso feminino, né? Mas de uma forma geral, o que eu quero trazer para vocês, assim, que para mim fez muito sentido? Eu comecei a perceber que eu tinha momentos do meu ciclo em que eu precisava ficar mais recolhida. Antes, né, quando eu estava na energia predominantemente masculina, eu não aceitava esses momentos de recolhimento. Então havia ali muita dor, porque não havia aceitação, né? Quando eu comecei a aceitar, tá, então eu tô me percebendo que eu não tô com vontade de sair para tomar café, eu não tô com vontade de gravar vídeo, eu não tô com vontade de me expor, eu tô com vontade de ficar mais na minha energia. Ótimo. O que eu posso fazer das minhas atividades que me mantém nas minhas energias? Dali a uma semana, quando passava, virava ali aquele processo, eu já começava a sentir uma energia de renovação. Então era como se eu estivesse saindo daquela caverninha escura, né? Que eu não estava muito bem, estava com o meu emocional ouvindo muita coisa. Normalmente nesses processos onde a gente sente de se recolher, é onde a mulher vai conseguir processar tudo aquilo que ela engoliu ao longo do mês anterior, né? Então é a sua forma, é a sua medicina, inclusive, de transmutar toda essa energia para que ela realmente inicie um novo ciclo livre, né, deste peso ou com mais consciência para esses padrões não se repetirem. Então, no ciclo seguinte, eu senti essa força de renovação. Então, era uma nova oportunidade, era um novo começo, eu já conseguia ter mais ideias, eu me sentia mais criativa. Então, dentro do meu trabalho, como é que eu posso usar isso de uma forma que me beneficie? Depois desse momento de me sentir renovada e me sentir realmente num movimento de começar a criar as coisas, eu sentia que eu estava realmente expansiva. Aí eu queria comunicar, eu queria sair para tomar café, eu queria fazer reuniões, eu queria falar com as pessoas. Eu tava falando com a mão mais alto do que normalmente eu já falo, porque eu falo com a boca e falo com a mão, né? Sabe como é descendente aí dos italianinhos. E eu percebi que nesse momento era muito importante eu fazer, tipo, as minhas divulgações, eu realmente marcar aquele projeto onde eu fosse apresentar algo para alguém. Era um momento onde eu tinha internamente uma empolgação que a minha energia falava mais alto. Então eu comecei a usar esses períodos de uma forma muito estratégica. Pô, se eu posso configurar, organizar a minha agenda minimamente possível para aproveitar esses períodos, por que não? Mas primeiro eu tive que ter consciência. E a consciência ela vai passar pelo processo de observação. Foram longos meses acompanhando o meu ciclo para entender como o meu emocional e como a minha personalidade reagia em cada uma delas. E aí, passado esse tempo, né, dessa energia expansiva, eu me sentia plena. Me sentindo plena, nossa, gente, as coisas rendiam muito mais. Nesse período que eu me sentia plena, eu me sentia realizada, eu me sentia bonita, eu me sentia ousada. Aí eu aproveitava para fazer as coisas que essa energia também facilita. Então, perceba que ao mesmo tempo que antes eu olhava isso como uma fraqueza, porque eu queria competir de igual para igual, né, com a energia masculina, eu acabava muitas vezes perdendo tantas coisas e tantas qualidades que eu tinha porque eu silenciava isso. Quando, na verdade, o que mudou o meu profissional, principalmente quando eu olho para a minha transição, né, aquilo que eu consegui agregar nessa transição, o sentido que eu trouxe para o meu trabalho, para o meu servir, foi muito interessante porque eu descobri em mim potenciais que antes estavam escondidos. Quando a gente está predominantemente na energia que não é a nossa, é isso que acontece. A gente pode ser boa em muita coisa, a gente pode dar conta de muita coisa, mas a gente vai pecar justamente onde a gente teria facilidade. Então, o que eu percebi nessa jornada foi que eu tinha muito mais peso para fazer as coisas do que hoje, estando mais conectada com a energia feminina, eu tenho. Então, as coisas acontecem, sim, de uma forma mais leve, mas claro, isso é uma observação constante. Eu não vou falar para vocês caírem nesse conto, né, das balinhas doces, que quando a gente vira energia feminina, a gente vive predominantemente na energia feminina. Não, por quê? Olha quantos anos que eu estava na energia masculina, acostumada, habituada. Então, diversas vezes existem projetos que eu preciso ativar, né? Então, eu preciso, Jô, eu tô no momento de minguante, mas assim, eu tô num prazo aqui que eu tenho que entregar.
Você vai ativar a sua energia masculina, você vai fazer aquilo que você tiver que fazer, só que depois você vai buscar esses escapes para voltar para sua energia feminina. O nosso grande objetivo é não se manter lá, é voltar para aquilo que é da nossa essência, da nossa natureza. E para te ajudar nisso, o terceiro passo para que a gente se conecte mais com a energia feminina é justamente você trazer aspectos, por exemplo, de movimentação do seu corpo. Eu tenho um áudio que eu sempre indicava nas minhas sessões, nas minhas consultas, quando a pessoa ela tinha uma energia que a gente consegue observar que é mais masculina, eu trazia essa atividade para que ela pudesse fazer, que fosse uma vez por semana inicialmente. E era incrível que todo mundo que colocava em prática realmente sentia esse transbordar de uma força diferente interior. A partir do momento que a gente faz qualquer atividade para retornar com essa energia feminina, ela vem nos ajudando. Ela não é aquela coisa que fica assim, ah, você me deixou de lado, então agora eu também não vou te ajudar. Muito pelo contrário. Você faz isso daqui, ela já vem, então vamos fazer, vamos vibrar, vamos viver, porque é a naturalidade dela, né? Então isso realmente acontece, é muito interessante. E esse aspecto da dança, eu vou até deixar um áudio aqui, mas você pode fazer com o áudio que você quiser, tá? Um áudio que você realmente consiga se colocar nesse movimento de fluidez, onde você consiga expressar os movimentos do seu corpo sem julgamento. Uma coisa que eu indicava para elas era justamente assim, ó, apaga a luz do seu quarto, fecha as suas cortinas, fecha os seus olhos, é só você e o seu corpo e a música neste momento. Faz de conta que você é uma bailarina, faz de conta que você é uma árvore, mexe seus braços para um lado, mexe para o outro, sente o teu coração pulsando dentro de você, sente o teu corpo, aceita, conecta, integra isso dentro de você. É fantástico o poder que tem essa atividade no nosso dia a dia. E é incrível o quanto uma coisa de 5 minutinhos, de 2 minutinhos, muda a nossa vida, muda a nossa percepção, muda o nosso dia, mas a gente acaba estando tão desconectada que nem isso a gente está fazendo. Então, o que eu posso falar para você? Dessas 3 que eu compartilhei, foi assim, as que eu mais exercitei e continuo exercitando na minha vida, né? Então, a conexão com o corpo, se você não quiser colocar uma música, você faça um alongamento com muita presença, contemple, né, o seu corpo, agradeça pelo seu corpo, agradeça por esse tempo sagrado, agradeça pela sua saúde. Quando você acordar de manhã, respire e fale, bom dia, corpo, né? O que a gente pode viver hoje? Já desperte. Essa energia feminina, essa energia que abraça a nossa alma, essa energia que ela é tão nutritiva ao ponto que a gente passa a ser o nosso porto seguro. Para mim, a ativação da energia feminina, ela se torna muito esse lugar onde a gente encontra o nosso lugar seguro dentro de nós mesmas. Se esse conteúdo fez sentido para você, mande para aquela amiga, mande para sua mãe, mande para aquela mulher que veio agora na sua cabeça, para que ela realmente possa também perceber o quanto isso tem impactado e influenciado na vida dela e para que ela possa tirar as próprias conclusões se isso faz sentido para ela ou não. Obrigada por me acompanhar aqui e até a nossa próxima semana.